estamos na tua presença e te pedimos a direção do teu Espírito essa noite. Que tu possas falar ao nosso coração, que tu possas falar ao nosso íntimo. Queremos ser tocados pelo teu Espírito Santo, edificados pela tua palavra. Queremos receber de ti essa noite o fôlego de vida. Aleluia! Que tu possa nos tocar com fôlego de vida. Aleluia! Todos que estão aqui nesse auditório, todos que estão assistindo por esse vídeo, possam ser tocados pelo fôlego de vida. Que teu Santo Espírito possa soprar a vida em todos aqueles que necessitam nessa hora. Pai, que tu possas visitar de forma tremenda cada um de nós, todos, essa noite. E que tu possas falar ao nosso coração a respeito da tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Glorifique a Deus. Mensagem de hoje: as 7 alianças de Deus, né? Uma mensagem muito vasta. Eu diria que essa mensagem ela vai passear da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E eu vou tentar ministrar em 40 minutos. Mas eu acredito que Deus vai falar muito no nosso coração essa noite. Amém? Quantos creem nisso? Amém. Quantos estão prontos para receber de Deus? Amém. Amém? E Deus vai falar ao seu coração de forma tremenda, em nome de Jesus, essa noite. Ele tem um propósito. Quantos estão aliançados com o Senhor aqui? Aleluia. Quantos têm uma aliança com Deus aqui? Aleluia. Glória a Deus. Nós temos uma aliança com Deus essa noite. Nós estamos aliançados com Ele essa noite. Amém? Como eu falei agora há pouco, o tema da nossa mensagem é as 7 alianças de Deus. E antes de eu entrar falando especificamente sobre as 7 alianças, eu gostaria primeiramente de que a gente entendesse um pouco o que é, né, esse termo aliança, o que ele significa, qual o significado para nós, o que sempre significou, o que ele representa. É muito importante a gente fundamentar tudo aquilo que nós vamos aprender aqui essa noite a partir desse princípio, porque é a partir desse entendimento que nós vamos compreender muito do que significa aliança. Então, a primeira coisa que eu quero falar é que a palavra hebraica para aliança, ela vem do radical, breit, que significa firmar. Olha só, a palavra aliança, no hebraico, ela significa firmar, uma coisa firme, uma coisa inabalável, amém? Amém. Uma coisa firmada. E o termo que acompanha é karat, que significa cortar, e se refere ao corte cerimonial de animais destinados ao sacrifício, exigido para o estabelecimento de uma aliança. Trata-se de um sacrifício de sangue. E no grego, é muito importante fundamentar isso aqui, porque a Bíblia ela foi escrita no Antigo Testamento em hebraico, aramaico, e no Novo Testamento no grego. Então nós precisamos entender que boa parte do que foi traduzido para o português, para nós, foi extraído desses idiomas. Então é muito importante a gente ter um entendimento do original, do significado da palavra. Então a palavra no grego para aliança significa contrato, resolução. No Novo Testamento, por exemplo, se usa a mesma palavra para aliança e testamento. Em termos muito simples, essa aliança com Deus é o contrato de garantia de nossa herança. Amém? Amém. Vamos repetir isso? Aliança é o contrato de garantia de nossa herança. Amém, queridos? É um contrato, um acordo legal de vinculação entre nós e Deus. Amém, queridos? Então você tem um pacto, uma aliança, né? Nós temos com Deus essa noite. Interessante que as alianças no Antigo Testamento, podem sentar, meus irmãos, aqueles que quiserem, estão de pé. A aliança no Antigo Testamento ela era feita com sangue, era feito o derramamento de sangue. Toda aliança envolve derramamento de sangue. Mas nisso de conversa essa noite aqui.
E existe um texto lá em Hebreus 9:22 que diz aqui: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, vinculando a aliança também ao pagamento do preço pelos nossos atos, não somente de pecado, mas pelo fato de nós estarmos, pela nossa natureza, contaminados com o pecado. Então, toda aliança, ela implica derramamento de sangue. E quando a gente vai estudar sobre as alianças, a gente percebe que existe um certo conflito no entendimento, porque há alguns estudos que vão falar sobre as dispensações. Quem já viu isso? Entendeu? E aí vai falar também sobre as alianças, e as pessoas confundem o que é dispensação, o que é aliança, o que significa isso. E a palavra dispensação significa administração. Esse é o significado. Daí deriva a palavra dispensa. Quando a pessoa, vou lá na dispensa pegar quilo de feijão, arroz, é daí que vem a palavra dispensa. Dispensação deriva daí, porque o que significa isso? A dispensação é um processo, é um período de tempo onde Deus administra da maneira dele, com determinados princípios, com determinados, digamos assim, iniciativas da parte dele. Então, em cada dispensação, ela tem um processo diferente dentro das Escrituras. Você vai perceber isso. Porém, a ministração hoje não é sobre a dispensação, é sobre as alianças. Amém? Mas eu preciso falar sobre isso porque quando nós partimos das alianças, a gente vai perceber que antes da primeira aliança que eu quero compartilhar com vocês aqui, teve um período de dispensação chamado a dispensação edêmica. O que quer dizer isso, pastor? Dispensação edêmica tem a ver com Éden. Amém? Período onde o homem vivia no Éden, onde ele estava vivendo em perfeita harmonia com o Criador. É um período de tempo que nós não sabemos quanto tempo isso durou. Não há um entendimento, não há uma clareza nas Escrituras quanto tempo isso durou. Então essa dispensação do período edêmico era o período da inocência, onde o homem não tinha consciência do que era certo e do que era errado. Havia uma pureza, como uma criança. A criança não sabe, antes dela atingir o entendimento, ela não sabe o que é certo e o que é errado. Ela brinca, ela pode até fazer uma coisa errada para chamar a atenção do pai, mas ela não sabe que é errado, ela acha graça. Por que isso é errado? E começa a rir, e o pai briga, ela está rindo, ela está levando na brincadeira. Então esse era o período da inocência. E aí aconteceu o fato, que todos nós sabemos, a queda de Adão e Eva. Eles romperam o pacto que Deus tinha com eles naquele período. Eu diria assim, nesse período de inocência aí, Deus teve que fazer uma aliança com eles. Vocês romperam, vocês saíram da bênção, vocês saíram da proteção, vocês decidiram seguir o próprio destino de vocês, da forma que vocês queriam. E o Éden significa isso. A queda do homem em Gênesis significa o quê? O homem decidindo viver do jeito dele. As consequências são o que nós estamos vendo no mundo hoje, Então, Deus chama Adão e Eva e estabelece a primeira aliança, que é a primeira aliança que eu quero compartilhar hoje com vocês. Veja, nós estamos falando sobre 7 alianças. Eu já vou falar primeiro hoje aqui, que é a aliança adâmica, aliança com Adão e Eva. O texto base dessa aliança está em Gênesis 3, 21, que diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Olha só que legal, derramamento de sangue. Alguém teve que morrer, e foi um animal que morreu, que Deus teve que pegar, sacrificar aquele animal, tirar a pele e colocar sobre Adão e Eva, para encobrir a sua nudez. Esse versículo aqui ele é riquíssimo de significados, porque ele está falando aqui primeiramente de vestimenta, de cobrir a nudez. Significa o quê? Pecado. A nudez significa, no caso aqui, os próprios pecados, não só a nudez de fato, mas o pecado em si, que precisa ser coberto, que precisa ser coberto. E a Bíblia diz que Deus fez essas vestimentas, e essa aliança que Deus fez com Adão envolvia várias questões, envolvia as promessas, envolvia
determinadas situações que ele ia ter que enfrentar. Por exemplo, ele ia ter que trabalhar e ter o sustento dele agora com o suor do rosto dele. A mulher ia ter que sofrer muito na hora do parto. E uma das consequências para a mulher também é que a vontade dela ia ser toda do marido dela. Agora o teu marido vai te governar. Ali era a consequência daquela situação. E havia várias questões envolvendo aquilo ali, vários quesitos envolvendo nessa aliança, mas havia uma promessa. Havia uma promessa. No pacto que Deus fez com Adão, houve uma promessa, aonde Deus iria de alguma forma, digamos assim, reaver aquela situação, todo aquele processo que eles estavam envolvidos de queda. Durante esse período da aliança adâmica até a segunda aliança, que essa foi a primeira aliança, a população mundial cresceu de forma tremenda, vertiginosa, começaram a se espalhar pela terra, havia uma só linguagem na época, né? E quando chega no capítulo 6 de Gênesis, vocês conhecem, a palavra do Senhor diz que a raça humana estava corrompida, totalmente corrompida, de maneira que Deus diz assim: eu me arrependo de ter feito o homem. Então, naquele momento, queridos, em que eles estão se multiplicando sobre a terra, a população mundial, na época, na região ali do Oriente Médio, eu acredito, principalmente, estava se multiplicando grandemente, e existem várias teorias teológicas sobre esse período, mas a teoria mais aceita e aceita por nós, é que nesse período, havia a linhagem de Caim, que era a linhagem corrompida, e havia a linhagem de Sete, que era a linhagem de pessoas, de sacerdotes, homens de oração, mulheres de Deus. E a Bíblia diz o que acontece no capítulo 6. Ali não está muito bem entendido aquilo ali, mas o que deixa claro ali é que, devido à multiplicação da espécie humana, a Bíblia diz que os filhos de Deus viram as filhas dos homens, né? E se corromperam devido à beleza daquelas mulheres. Olha só que coisa impressionante. A corrupção parte de uma realidade muito parecida com o tempo que nós estamos vivendo hoje, né? A corrupção do homem na questão sexual. E foi o que aconteceu naquele período. Houve uma total depravação da humanidade e de violência, porque a marca dos dias que antecederam o dilúvio, porque aí a gente vai entrar na segunda aliança, a marca específica era violência, corrupção total. Não havia mais clamor de Deus na terra. Poucas pessoas, somente a Bíblia diz, chega um momento que Deus olha assim e diz: eu vou ter que destruir a raça humana, não dá mais. É muito difícil as pessoas entenderem por que Deus quer destruir a raça humana. Por que Deus quer dar fim nas pessoas? Será que Deus não é um Deus de misericórdia? Mas o próprio juízo de Deus é a misericórdia. Hoje nós estamos vivendo um período de misericórdia de Deus. Quantos creem nisso? O Covid é um período de misericórdia. Eu conheço pessoas que nem crentes são, me ligando pedindo oração. Gente que nem crente era, de joelho orando, falando com Deus. Você já pensou nisso? Pessoas clamando porque a ciência não tem resposta, os homens não têm resposta, nada resolve. Só tem um jeito, vamos orar. E pessoas recebendo milagres, gente experimentando milagres. Nesse período, a palavra do Senhor diz que a raça humana, depois que Deus fez aquela aliança com Adão, que Deus poderia ter dito: Adão, é o seguinte, acabou para ti, eu disse que tu ia morrer, tem mais chance para ti não, eu vou acabar contigo agora. Pronto, condenava Adão e Eva ao inferno, encerrou o assunto, não existia raça humana, acabou, ninguém estaria aqui hoje. Isso aqui seria um planeta inabitável, podemos dizer assim. Mas Deus disse: não, eu vou dar uma chance para a humanidade. Mas quando chega em Noé, ele diz assim: só sobrou Noé. É
todo mundo se corrompeu. E a palavra do Senhor diz que Deus envia o dilúvio, vocês conhecem a história, destrói a raça humana. E Deus faz um pacto com Noé quando ele sai da arca. Depois daquele período todo que ele passou, interessante que Noé passou praticamente 1 ano dentro da arca. Já pensou? 1 ano de confinamento. Não é quarentena não. Como a gente poderia chamar? Quarentena é 40 dias, não é isso? É isso mesmo? 1 ano é o quê? Se quarentena é 40 dias, o que seria 1 ano dentro de uma arca? Imagine você trancado dentro daquele barco, com todo tipo de animais com você, e você tendo que alimentar aqueles animais, você tendo que cuidar daqueles animais, e gente morrendo lá fora, pessoas gritando, batendo na porta da arca, eu imagino, e a chuva vindo, a tempestade, e a Bíblia diz que rompeu-se as águas debaixo da terra, vinham de dentro da terra e rompiam. Imagine a loucura que foi esse dia. No final disso tudo, a palavra do Senhor diz que Noé sai da arca, né? Vê a terra ali inabitada, ninguém mais, só ele e a família. O que Noé estava vivendo aqui de solidão? Tem gente que não entende por que Noé tomou uma rebirita depois, né? Ele não aguentou. Depressão. Foi tomar um vinho. Entendeu? Deprimido, não tinha ninguém na terra, só a família dele. Estou dizendo para você fazer isso, tá? Tem gente que se animou com essa história. Eu percebo que, sabe, irmão, por favor, irmão. Então, sabe, aquela solidão total, e Deus faz uma aliança com Noé. Na segunda aliança, o básico desta aliança é que o Senhor, Ele não iria mais destruir a terra com dilúvio de águas, amém? Toda vez que cai uma tempestade como que cai hoje, lembre-se de Noé, tá? Lembra o Senhor dessa aliança, antes, porque pode ser que nem apareça arco-íris, né? Mas você diz, Senhor, lembra do que falou para Noé. E a palavra do Senhor diz que Deus colocou um arco no céu, né? Como lembrança de sua aliança, de que Ele não iria mais destruir, né, a humanidade. Está lá em Gênesis 9, 14 e 19. E havia uma ordem para Noé, para a família dele: povoar a terra. Partindo de ti agora, Noé, da tua família, vocês vão ter que povoar a terra inteira, né? Sede fecundos, vocês têm que cumprir esse mandato. Veja que o interesse de Deus, querendo que a terra fosse habitada, fosse, digamos assim, cuidada, porque no princípio, quando Deus criou o homem, botou no jardim do Éden, Ele disse: cuidem desse jardim, né? Hoje o pessoal não quer mais cuidar de jardim, ele mete o cimento na calçada, né? Dá muito trabalho, né? Mas às vezes cuidar de jardim é terapêutico, irmãos. É uma forma de você, sabe, deixar Deus ali e falar o teu coração. Então, essa segunda aliança, Deus disse assim: olha, a partir de vocês a gente vai recomeçar o que deu errado. Vamos tentar mais uma vez. Deu errado, mas nós vamos, sabe, de novo aqui. Lá vai, processo. Chega num dado momento, Deus diz assim: eu vou escolher um homem agora, de todos esses descendentes, toda essa população que está se espalhando pela terra, e Deus escolhe um homem. E é aí que começa um processo que nos atinge no dia de hoje, que fala o nosso coração de forma tremenda nos dias de hoje, porque nesse período, quando a população da terra começa a crescer novamente, depois daquela poda que Deus fez, e Deus está fazendo uma poda no mundo esses dias, Deus está podando o planeta nesses dias. Eu não sei por quanto tempo vai durar essa poda, mas pense
que Deus está podando esse planeta. Agora, uma coisa interessante, que num dado momento, quando a população cresce, depois dessa poda lá de Gênesis, do dilúvio, Deus chama um homem chamado Abraão, né? Interessante, que Deus ali começa a trazer uma outra realidade para as pessoas, para a humanidade. Isso nos atinge profundamente, porque essa é a terceira aliança que Deus faz. Ele fez a primeira ali com Adão e Eva, fez com Noé e agora ele faz com Abraão. E agora o que é interessante, porque Abraão, ele tem um elemento na história dele que nos atinge hoje, porque ele era o pai da fé. Ele é o pai da fé. O apóstolo Paulo chama ele de crente, o crente Abraão. É o primeiro crente da história da humanidade. Era Abraão. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, porque sabe, quando as pessoas falam da nação de Israel, falam de judeu, eu quero trazer a nossa memória hoje aqui que Abraão não era judeu. Abraão não era judeu, ele não era um israelita, ele era um gentio, ele era um arameu. Veja que a nação de Israel nasce dos lombos de um gentio, de alguém que não era, porque não existia a nação de Israel. Judeu, Israel veio surgir depois, com os netos dele, com os bisnetos dele. E Abraão, ele era um crente em Jesus, e na aliança de Deus com Abraão, o Senhor fala ao coração dele, e era uma mensagem para toda a terra, porque ele diz assim: olha, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, por favor, capítulo 12. Vamos ler esse texto de capítulo 12 de Gênesis. É muito importante a gente dar uma olhada rapidamente nesse texto. Diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da terra, da tua parentela, da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha a palavra, uma palavra de bênção para as famílias da terra. Abraão, em ti, Abraão, na tua fé, todas as famílias da terra serão abençoadas. Todos vão ser abençoados a partir de ti, a partir dessa fé que eu inauguro através de ti, a partir dessa fé que eu começo, partindo das tuas ações, do teu ato de obediência. No capítulo 15, agora em Gênesis, por favor, leiam comigo, diz assim: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão. Olha que tremendo, Abraão era um crente de visão. Hoje existem crentes que não creem mais em visões. Eu não sei que espécie de crente é esse, não crê em visão, Deus não fala mais com eles. Abraão era um crente de visão. A palavra do Senhor diz que depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Que coisa tremenda. Abraão diz para Deus: Senhor, eu não tenho herdeiro. Tudo que Abraão queria era um herdeiro. Abraão era rico, era um homem riquíssimo, era um homem que não precisava, não necessitava nada dos bens desse mundo, porque ele tinha. Era um homem poderoso do ponto de vista humano, porém havia nele uma necessidade enorme de ter um filho. Ele disse: quem vai ser meu herdeiro? Eu não tenho filhos. O Senhor diz: olha, alguém nascido da tua descendência, esse vai herdar. E ele diz aqui, no capítulo 15 ainda, diz assim, versículo 4: ao que lhe veio a palavra do Senhor: este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu, olha que tremendo, e conta as estrelas, se as pode contar.
Então lhe disse: assim será a tua descendência. Veja que Abraão, o Senhor não estava falando para ele só da descendência física, mas espiritual. Porque quando Deus disse para ele assim: olha, tu pode contar a areia na praia do mar, ele está falando da nação de Israel. Mas quando ele diz as estrelas do céu, ele está falando da igreja. Aqueles que são descendentes espirituais de Abraão, que, como Paulo disse, são herdeiros de Abraão. E a palavra do Senhor continua dizendo aqui no capítulo 15: creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Versículo 6, olha que tremendo. Onde é que estava a grandeza de Abraão? Estava na sua fé. Veja que não existia lei aqui. E é isso que Paulo lá em Hebreus vai explicar para os judeus. Gente, vocês não entendem. Não existia lei no tempo de Abraão. Era pela fé. A salvação é pela fé. Paulo estava falando exatamente sobre isso aqui, que creu Abraão, e isso lhe foi imputado como justiça. Disse mais o Senhor no versículo 7: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Queridos, que aliança tremenda o Senhor fez com Abraão, e essa aliança nos atinge hoje, porque agora é uma aliança de fé. Veja que na aliança de Adão, Deus está dando uma oportunidade para a raça humana, cobrindo a iniquidade através de um animal, de um sacrifício, trazendo uma lembrança para a lei nos dias de Moisés, que nós vamos já entrar daqui a pouco. Quando ele chega em Noé, ele diz assim: Noé, repovoe a terra agora, Noé, multiplica, alcance, eu não vou mais destruir a terra dessa forma. Quando ele chega em Abraão, Deus estabelece a fé. Ele diz: olha, é a fé, é pela fé a salvação. E isso é tremendo para nós essa noite, porque, como disse o apóstolo Paulo, Abraão, ele era um crente como nós. Ele era aquele que se movia pela fé. É interessante que Abraão, quando ele sai da sua terra, ele sai obedecendo uma visão. Todo crente, ele age e se move em obediência a uma visão. O que marca a trajetória de um crente neste planeta é a obediência a uma visão. Ele segue o que Deus mostra. Isso pode ser a coisa mais loucura na mente das pessoas. As pessoas não podem entender e nunca vão entender, porque a fé, ela é uma visão que Deus dá para a pessoa. Ela é de íntimo, foro pessoal. E nessa visão, nessa aliança abraâmica aqui, Deus estabelece a fé como um princípio básico de todo aquele que anda com Ele, de todo aquele que se move com Ele, de todo aquele que aceita o seu chamado. Quantos aqui já aceitaram o chamado de Deus? Quantos aqui se movem pela fé? Queridos, é tremendo se mover pela fé. É fantástico, é sobrenatural, é maravilhoso, é tremendo. Quando Deus estabelece esse pacto com Abraão, Ele começa a estabelecer ali as bases daquilo que Ele ia construir através de Abraão. Ele começa a levantar depois Isaac, né, seu filho, e depois vem, né, os outros, Jacó, e vai a nação de Israel, e Deus começa a estabelecer uma nação dali, a partir de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E Deus começa a fazer algo tremendo partindo de Abraão, porque agora Deus começa a estabelecer uma estrutura administrativa diferenciada. Ele começa a estabelecer um patriarcado ali, que ia culminar na outra aliança que Deus estabelece, que é a aliança mosaica, a aliança de Moisés, que Deus faz partindo de Moisés. E a palavra de Deus é tremenda, que ela nos ensina isso, porque quando Moisés vem, o povo de Israel já é, se eu não me engano, 3 milhões de almas, já é uma estrutura de famílias, mas elas estão desorganizadas, é muita gente. E Deus levanta Moisés num contexto tremendo, porque agora Moisés, ele é um legislador. Esses dias eu vi uma cena muito interessante. Quem acompanhou esses dias o desfile
tumba dos faraós do Egito na internet. Alguém viu isso? Vocês viram o evento cinematográfico que eles fizeram? Cinematográfico. Um evento que muitas pessoas que comentaram disseram que eles botaram no bolso a entrega do Oscar. Agora era só múmias de faraós passando. E alguns estudiosos falaram que uma daquelas múmias que estava ali, um daqueles reis, eram dos tempos de Moisés. E alguns até falaram que uma daquelas que estava ali, segundo alguns estudiosos acreditam, é justamente aquela filha do faraó que pegou Moisés e criou como filho. E um estudioso muito famoso no meio evangélico, aí, que é arqueólogo, esse aí, ele falou uma coisa interessante. Ele disse assim: se Moisés não tivesse aceitado o chamado, talvez ele estaria passando ali, mas eles seriam desconhecidos para nós. A múmia de Moisés não passou ali. Mas se você entrar lá no Congresso americano, eu lembro quando Netanyahu esteve lá, na época de Obama, ele disse que ele entrou no Congresso americano, deu e falou para todos aqueles deputados federais americanos, ele olhou em cima, no alto, ele disse assim, ele apontou, tem uma estátua de Moisés com os 10 mandamentos. A estátua de Moisés não estaria lá, naquele congresso. Sabe, queridos, tudo depende de uma decisão, de você aceitar o chamado de Deus. Moisés morreu no deserto. Moisés não entrou na terra prometida. Ele morreu no deserto, e a missão dele era receber subir ao monte e receber as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Quando ele recebe ali, Deus está dizendo: esse é meu pacto, essa é minha aliança, está aqui as cláusulas, os 10 mandamentos que eu estabeleço com a humanidade, que eu estabeleço com a nação de Israel. A aliança mosaica é algo tremendo para nós hoje, é algo fantástico. A humanidade nunca conseguiu viver aquela realidade, é tão superior à realidade humana que nem Israel e nenhuma nação conseguiu viver aquela realidade. Sabe, gente, vamos pensar do que Jesus ensinou para nós, quando ele disse assim: olha, ama a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Você já parou para pensar que se a gente amasse o próximo como a nós mesmos, se todos fizessem isso, já pensou o impacto que ia acontecer na sociedade? Pense, cada pessoa amando o próximo como a si mesmo. Você se ama, e porque você se ama, você também ama o seu próximo. Eu quero dizer que as penitenciárias iam ser fechadas, só por obediência a esse mandamento. Então nós estamos muito longe do padrão de Deus. Essa é a verdade. Mesmo dentro da igreja nós estamos muito longe do padrão de Deus. Muito longe. A léguas e léguas, milhas e milhas de distância. Agora, o que é tremendo é que quando Deus estabelece os 10 mandamentos, Ele estava querendo dizer o que com isso? Ele estava querendo dizer assim: olha, essa é a condição de vocês. É isso que Paulo diz, que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo, que se não fosse pela lei eu não saberia que eu era pecador. É a lei que diz qual é a minha condição, qual é a condição do homem, o estado que o homem se encontra, porque o que Deus já havia testado durante todos aqueles anos anteriores, nas alianças anteriores a Moisés, Ele havia visto e provado que aquela era a condição do homem. O homem não amava e não adorava a Deus, não amava sobre todas as coisas, ele tinha vários deuses. Abraão mesmo era um idólatra antes de Deus chamar ele, e a idolatria estava cravada no coração do homem, que quando Moisés está lá no monte recebendo as tábuas da lei, o que acontece com o povo lá embaixo? Já estão quebrando o primeiro mandamento, na mesma hora, é simultâneo, é automático. Deus está dizendo: essa é a condição de vocês. Essa é a condição de vocês. Os 10 mandamentos, quando você lê os 10 mandamentos, você diga assim: essa é a condição da humanidade toda.
todos nós. O que significa isso, pastor? Significa que se alguém não morrer, não tem salvação. Significa que se alguém não pagar o preço por isso aqui, vai todo mundo para o inferno bonitinho. Não escapa ninguém. É isso que os 10 mandamentos declaram, em alto e bom som para toda a humanidade. Os 10 mandamentos declaram que não existe salvação para o homem. É isso que ele diz. Acabou. Fechou a conta. Alguém vai ter que morrer. E dentre os homens, não tem ninguém que possa morrer por eles. Acabou. Por isso que Paulo disse que a lei encerrou todos debaixo do pecado. Não há grego, não há judeu, não há mulher, não há homem. Todos se extraviaram, a Bíblia diz. Mas Deus estabelece também um padrão de nação na lei mosaica, porque Moisés era o legislador, amém? Por exemplo, no Brasil nós vivemos no Estado de Direito, não é isso que diz? O que é o Estado de Direito? É que o Estado é delimitado pelas leis, é ela que dá limites, margens, para tudo que se pode e se não pode fazer, o tamanho do território, tudo. Por isso que chama-se Estado de Direito, Estado da lei. Moisés era um legislador, ele estabeleceu uma nação, ele foi aquele que veio trazendo os limites para o Estado de Israel, para a nação de Israel, não o Estado moderno de Israel, como muitos pensam, mas para a nação de Israel como Deus planejou. E aí Deus estabelece essa nova nação. Gente, que tremendo. Pense que Moisés está lá no Congresso americano, no alto, mostrando que aquelas leis não são ultrapassadas, são atualíssimas. Só que Deus deu essa lei há 12 mil anos antes de Cristo, praticamente, quase 4 mil anos atrás. Olha o nível extremamente avançado que eram as leis mosaicas, tremendas, fantásticas. E Deus estabelece os limites da nação de Israel, o tamanho do território deles. Vocês vão ter o território daqui, dessa região aqui da margem do Mediterrâneo, até aquela região ali do rio Tigres e Eufrates. Tudo isso vai ser a terra de vocês. Esse é o território de vocês. Deus deu o território para o Brasil, amém? Que olha, isso aqui é de vocês, vocês têm que cuidar disso aqui. Eu vou cobrar de vocês, brasileiro. Tem brasileiro que diz assim: eu estou doido para os americanos virem para cá tomar conta disso. Olha, você é um irresponsável. Você está entregando a sua herança como brasileiro na mão dos outros. Deus estabelece a nação, as leis, tudo, mas faltava um rei, amém? Faltava um governante. Aí Deus vem, quinta aliança, aliança de Davi. Ali começa algo diferenciado da parte do Senhor. A palavra do Senhor diz, você conhece a história de Davi, não preciso entrar em detalhes aqui. O que aconteceu na linhagem de Davi? Está lá em 2 Samuel 7, 4 a 17, 1 Crônicas 17, 3, se eu não me engano 19 ou 15. Há algo tremendo nessa passagem bíblica. Porque Deus escolhe um homem. Deus escolhe um homem naquele momento ali. Deus escolhe alguém para governar, para reinar. E Deus chama Davi naquele momento. E a partir de Davi, Deus estabelece a linhagem real. Isso é tremendo, queridos. Isso é tremendo para nós hoje aqui. Porque a partir de Davi, Deus inaugura a linhagem real. Agora preste atenção no que eu vou dizer para vocês aqui. Tem muitas pessoas hoje que acreditam que até são descendentes de Davi. Não é verdade? Que são descendentes da linhagem real de Davi. Agora, uma coisa tremenda para nós aqui, que se a nação estava pronta, estava preparada, estava
determinados os seus limites, Deus precisava levantar um rei. Então Deus escolhe um homem. Não escolheu um homem de uma linhagem real, Ele escolheu um homem que não era da nobreza. Vocês sabem disso. E mais interessante, que Davi era neto de uma moabita, Ruth. Davi não era um israelita puro. Ruth era, se não me engano, bisavó de Davi, ou avó, não sei, não estou lembrado aqui. Mas Davi não era um israelita puro. Deus escolhe aquele homem e diz: olha, a partir de você, eu vou estabelecer a minha linhagem real. Você sabe que quando Deus estabelece essa linhagem real, na quinta aliança com Davi, Ele prepara o trono do verdadeiro herdeiro, que haveria de vir, descendente de Davi, filho de Davi. Glória a Deus. E essa é a sexta aliança. Quando Deus envia o seu filho ao mundo, que coisa tremenda, porque naquela hora que Deus envia seu filho ao mundo, que Jesus vem ao mundo, Ele passa a ser o herdeiro do trono de Davi. Isso é maravilhoso, porque existe algo tremendo que nós precisamos compreender aqui, que quando Jesus vem, todos os reis humanos, agora morreu essa semana Filipe, né? É isso? 90 anos, é isso? 99 anos. Todo rei morre, mas nenhum ressuscita dentre os mortos. E é que está a diferença. Que Jesus, que é o da sexta aliança, que é a nova aliança, a aliança da cruz, onde Ele derramou seu sangue, porque toda aliança é feita com derramamento de sangue. Veja, derramamento de sangue em Gênesis, derramamento de sangue nos dias de Noé, com a humanidade morrendo. A aliança abraâmica, Deus faz um pacto com Abraão, está lá em Gênesis também, quando Abraão leva aqueles animais e corta. E quando chega em Moisés, eles fazem pactos de animais também. Quando chega em Davi, Davi também faz uma aliança, ele sacrifica diante do Senhor. Porém, quando chega em Jesus, Jesus se torna um sacrifício. Isso é tremendo, porque Jesus faz um pacto, não mais com a aliança de bodes, de cordeiros, de qualquer que seja, com o seu próprio sangue. E ali está um grande pacto, porque na cruz do Calvário, Deus estabelece uma aliança com o homem. E essa é a maior de todas as alianças. É a mais tremenda, porque ela engloba todas as anteriores. É o cumprimento praticamente de tudo aquilo que nas alianças anteriores não foram realizadas. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, porque como eu digo para vocês, Jesus ressuscitou. O que às vezes as pessoas não conseguem compreender, às vezes a gente, toda a época da Páscoa, né, se comemora a ressurreição. E o que é interessante, voltando à história dos egípcios, lá dos reis egípcios, esse evento que aconteceu lá no Egito foi justamente agora nesse sábado passado, no último dia da Páscoa judaica, que foi no sábado, e no outro dia foi a Páscoa cristã no mundo inteiro. Dia da ressurreição do nosso rei. Isso é tremendo, porque as pessoas se esquecem que quando Jesus ressuscitou, Ele não morreu de novo. Jesus está vivo hoje na presença de Deus, em carne e osso, meu irmão. Nós temos um homem no céu de carne e osso. Isso é tremendo, porque é a presença de Jesus de carne e osso no céu que dá autoridade para o Espírito Santo estar aqui na terra conosco. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Jesus faz essa aliança com a humanidade, isso é tremendo. A nova aliança no sangue de Cristo é a aliança eterna de salvação de todo aquele que crê no sacrifício de Cristo. Isso é maravilhoso. Veja que agora nós temos um rei, amém? Agora nós temos um rei. Nós temos a legislação, né? Tudo, agora temos um rei. E esse rei não pode morrer. Por isso que o reino dele é eterno.
Todo rei morre, mas esse não morre nunca e jamais. Ele venceu a morte, é isso que é tremendo. As pessoas estão com medo da morte nesse período, no mundo inteiro. Vai lá com quem venceu a morte. Pergunta dele como é que ele conseguiu isso. Amém? Vai lá com ele. Isso é tremendo para nós hoje. E a última aliança essa noite é a aliança do governo milenar de Cristo. Que tremendo. Quando desde Gênesis, lá com a queda do homem, Deus restaura agora a humanidade, mas dessa vez num governo tremendo. Amém? Um governo milenar de Cristo sobre a terra, governando o mundo a partir da Nova Jerusalém. Isso é tremendo. Que desce dos céus. Essa aliança é em si o cumprimento de todas as promessas das antigas alianças interiores. O sangue derramado será, veja bem, o pacto nessa aliança vai ser primeiro. Agora ouça com atenção, você que é crente aqui. Quantos crentes nós temos aqui? Aleluia. Primeiro sangue derramado, porque toda aliança desde gente teve derramamento de sangue, você percebe? Calvário. Primeiro sangue derramado vai ser dos cristãos perseguidos. Quero deixar isso aqui para nós entendermos uma coisa, que a Bíblia diz lá em Apocalipse que existe um número de cristãos, uma medida de cristãos que vão morrer pela sua fé. Eu não sei se você tem esse dom, porque isso é um dom, não é uma coisa que você escolhe, é Deus que te escolhe para isso. Isso é uma escolha maravilhosa, tremenda. Porque quem foi escolhido para isso tem um grande privilégio, porque a Bíblia diz no Apocalipse que existe uma bênção só para essas pessoas. Mártires, gente que vai pagar um preço, que como Jesus também foi, morto pela oposição dos pecados. Oposição, a Bíblia diz lá em Hebreus. Olhai para aquele que suportou tal oposição dos pecadores. A igreja está chegando no tempo que ela está sofrendo uma oposição dos pecadores cerrada. Muitos cristãos serão mortos e perseguidos, e isso vai selar no final dessa era, essa última aliança, o final dessa aliança, o pacto geral. Mas existe um outro derramamento de sangue, que a Bíblia diz que vai até os freios dos cavalos, rios de sangue, que vai ser o julgamento de Deus sobre a terra. Esses aí são aqueles que vão ser mortos em consequência do juízo de Deus sobre esse planeta. Deus vai terminar a história e vai dar a cada um o preço, a sua recompensa por tudo aquilo que ele fez. Ele vai receber. Não vai ficar sem pagamento. Aqueles que vão morrer por Cristo vão receber o seu galardão. Aqueles que vão morrer sem Cristo, porque todos vão morrer, vão receber seu pagamento também. E a Bíblia diz que por último, quando a igreja estiver nos ares, depois do arrebatamento, Jesus vai tomar o cálice da aliança de novo com eles. Amém? Selando essa última aliança milenar com a igreja eterna, aonde o Cristo vai reinar sobre todos nós de forma tremenda e sobrenatural. Quantos creem nisso?